Engraçado que alguém possa dar atenção a qualquer assunto de hoje em dia, ou então trocar uma menina quente e macia por um jornal nacional ou um disco de gritaria. Quem me dera uma guerra das antigas pra lutar, infundindo nos cães o terror é popular, espetacular. O terror é popular, espetacular. O terror é popular, é espetacular. O terror é popular, é espetacular. O terror é popular, é espetacular. Olá pessoal, salve! Na aula de hoje, de História, veremos o período do pós-Guerra Fria. O período do pós-Guerra Fria, que se inicia logo após a queda do Muro de Berlim, isto é, do colapso do socialismo, até os dias de hoje. O pós-Guerra Fria sela a vitória da parte capitalista, isto é, dos Estados Unidos, frente à parte socialista, o bloco soviético, a União Soviética. Esse período mostra a hegemonia dos Estados Unidos. Hegemonia que é nítida, pois o capitalismo é o sistema dominante. Não há um sistema alternativo. Nós vimos em Guerra Fria que a lógica da Guerra Fria é a destruição de um sistema alternativo, no caso, o socialismo. Pois muito bem, no pós-Guerra Fria essa lógica existe. Não há uma outra alternativa. Só há o capitalismo. Não há uma outra superpotência. Só há os Estados Unidos. É o fim da bipolaridade. Vamos agora assistir um trecho de um filme que retrata um pouco dessa questão, o Adeus Lenin. Mamãe? O que pretendia ser o pós-Guerra Fria? O pós-Guerra Fria, o momento que se seguiu logo após o colapso do mundo soviético, o momento que acabou a Guerra Fria, foi um momento que teve algumas características e teve algumas indicações do que viria a ser esse período. Seria o período da nova ordem mundial, a ordem da paz, pois não haveria mais guerra, a ordem da democracia, sim, porque o totalitarismo soviético teria acabado, e a ordem da prosperidade, isto é, com o capitalismo sendo hegemônico, o mundo todo viria que ele seria o que traria a prosperidade a todos. O socialismo não trouxe a prosperidade, o capitalismo traria. Um outro foco desse período
é o processo de globalização. A globalização pretendia ser a grande interligação dos mercados, ou melhor, a grande interligação do mundo. Um mundo sem fronteiras, um mundo onde todos nós possamos adquirir produtos de fora, possamos ir a outros locais, um mundo interligado finalmente. Do ponto de vista econômico, também seria o período dos blocos econômicos, organizações regionais que se reuniriam em parceria, livres de tarifas alfandegárias, trocando mercadorias entre si. O exemplo de um bloco, por exemplo, o Mercosul. Uma outra questão do pós-Guerra Fria, o que ele pretendia ser, é colocar em prática a doutrina do neoliberalismo. O neoliberalismo era a ideia do Estado mínimo, isto é, o Estado deve se preocupar com as tarefas básicas da sociedade, isto é, educação, segurança, saúde. O Estado não deveria, por exemplo, investir em siderúrgicas, não seria essa a função. O Estado não teria que intervir em outros campos. Ou ele privatizaria suas empresas e, posteriormente, faria a liberação, isto é, não se meteria na economia. A intervenção do Estado, seja na economia principalmente, é vista como algo muito negativo. É como se retirasse a liberdade. Um último tópico é que o período da pós-Guerra Fria é o período da sociedade pós-industrial. Isto é, a sociedade da terceira revolução industrial, a sociedade da informática, onde o computador e a internet fazem muita diferença. A sociedade que vive quase que em tempo real. Não há mais distância, não há mais fronteiras. Isso, o período da pós-Guerra Fria pretendia ser. Mas, o que se mostrou ser o pós-Guerra Fria? Nós vimos agora características, promessas do que seria esse novo tempo. Mas, na verdade, o pós-Guerra Fria foi um pouco diferente. A ideia da nova ordem mundial, do discurso lá feito pelo presidente norte-americano Bush, o Bush pai, mostra que, na verdade, a nova ordem mundial se traduziu numa nova desordem mundial. Uma nova desordem. Por quê? Porque a paz, que seria a paz vinda do final da Guerra Fria, mostrou de conflitos constantes ao longo de todo o mundo. Sim, o pós-Guerra Fria não foi um período de total paz. Guerra nos Balcãs, conflitos tribais na África, crises na América Latina nos provam que a tal falada paz da nova ordem mundial não aconteceu. Um outro detalhe é a questão da democracia. Se pretendia que com a democracia houvesse a real participação do povo na política. Isto é, a democracia daria esse espaço para a participação no ambiente que seria a definição dos destinos dos países. Porém, passado essa ideia inicial, hoje notamos que a democracia surge mais como um momento no qual, a cada 4 anos, nós vamos e votamos em alguém. Esse alguém eleito vai cuidar dos nossos interesses. Veja, a democracia aí aparece como o momento no qual nós delegamos as nossas funções, os nossos direitos, a outra pessoa. A democracia não envolve a participação política tão prometida, e sim o momento das eleições. Fica o seu significado vazio, fica sem a sua força de entrada, de participação no poder político. Por fim, o capitalismo foi associado com a questão da prosperidade. Isto é, o capitalismo daria a prosperidade, afinal seria um sistema perfeito, o que se mostrou ao vencer o socialismo durante a Guerra Fria. O problema é que a prosperidade só ocorre para uma minoria da humanidade. Os países africanos passam tantas dificuldades quanto antes. Os países da América Latina passam tantas dificuldades quanto no período anterior. A prosperidade, portanto, é algo de uma minoria. Bem, se a nova ordem se mostrou como a nova desordem mundial, outra decepção se vê na questão da globalização. A globalização, o mundo sem fronteiras, na verdade se mostrou uma globalização mais do ponto de vista econômico.
houve a globalização da produção. Isto significa que, na verdade, há uma globalização que privilegia só o interesse econômico, não as livres fronteiras. Nessa globalização, há países que não têm a mesma condição de participá-la e são excluídos. Veja, a globalização não inclui todo mundo. Na verdade, muitas vezes há a exclusão. Os países que estão fora dela, ou melhor, os países que não têm potencialidade para concorrer financeiramente através do comércio nela, ficam excluídos. Um outro detalhe que se mostrou como a grande coqueluche do período pós-Guerra Fria foi o neoliberalismo. Mas a política do neoliberalismo inicial, pregando o Estado mínimo, teve como consequência que os estados acabaram privatizando e deixando de entrar em setores estratégicos. Os países também acabam com aquilo que vai ser o estado de bem-estar social, o que atinge a classe trabalhadora. O estado de bem-estar social era a função do Estado garantir recursos básicos à população, saúde, educação. Com o processo de privatização, isso também fica alterado. Também é dessa época, claro, os grandes avanços da tecnologia. A internet e a informática provam isso. Mas, na verdade, o pós-Guerra Fria nos mostra que mesmo esses avanços estão nas mãos de poucos. A internet, mesmo sendo muito grande, não abrange boa parte da humanidade. Portanto, cuidado, grandes avanços tecnológicos sim, mas para todos, não. Um outro fator existente nesse período, além de todos que foi colocado, é a queda do equilíbrio. De certo modo, durante o período da Guerra Fria, havia um equilíbrio. Uma superpotência capitalista e outra superpotência socialista. Esse equilíbrio, de certo modo, garantia, em certas ocasiões, resoluções. Nós vimos, por exemplo, na crise dos mísseis. Houve uma resolução, estava bem claro, bem marcada ambas as partes. Houve uma resolução entre elas. Agora, esse inimigo, de certo modo, se acaba. Esse equilíbrio que também havia, o famoso equilíbrio pelo terror, também acaba. A perda, o fim da União Soviética também mostra uma certa instabilidade nisso aí. E isso mostra na questão do inimigo externo. Os Estados Unidos trabalham muito com essa questão do inimigo. Isto é, com o fim do pós-Guerra Fria, quem é o inimigo? Antes era o comunista. Veja vários filmes em que aparecem os comunistas, né? Sempre como algo que deveria ser, como lado errado da história. Agora, que inimigo externo é esse? No pós-Guerra Fria, para substituir o inimigo que antes era o comunista, se criou a ideia do choque de civilizações. A teoria do choque de civilizações é muito simples. Há uma parte do mundo que é ocidentalizada e outra parte que não é, o Oriente. Bem, o que diz? Diz o seguinte: no Ocidente você tem a civilização, você tem a democracia, você tem o avanço social. Perfeito. E no Oriente? Oriente não. Você não tem a democracia, você tem locais praticamente com sistemas teocráticos, sistemas baseados na religião. Veja aí o papel do Islã colocado aí. Portanto, você tem um local que está adiantado e outro que está atrasado. O inimigo agora não é mais o comunismo. O inimigo são todos aqueles que não fazem parte do mundo ocidental, do mundo da democracia, que seria, por exemplo, locais como o Irã, como o Afeganistão, países que não estão enquadrados na lógica do sistema do pós-Guerra Fria. Portanto, nós vimos antes o que o pós-Guerra Fria pretendia ser, mas as promessas do período que se seguiu ao fim da Guerra Fria se mostraram falhas. Essa desordem mundial, essa falta de um sistema equilibrado, essa nova visão de um inimigo, o inimigo agora estando no Oriente e que vai atacar, por isso que o Ocidente deve se proteger, é algo que marca. O pós-Guerra Fria, portanto, criou vários problemas. 2001, o ano-chave. O ano-chave para se entender toda essa dinâmica do pós-Guerra Fria. O pós-Guerra Fria se prometeu ser um período de paz, mas se mostrou, na verdade, ser um período de uma grande crise. 2001 nos mostra que, naquele ano, cada vez mais ocorreram os movimentos
que contestavam a nova ordem mundial, os movimentos anti-globalização. Tais movimentos mostravam seu profundo descontentamento com a realidade do mundo até então. Esse descontentamento se mostrava em passeatas, em organizadas, por exemplo, e durante reuniões do G8. Se mostravam em fóruns como o Fórum Social Mundial. Era um movimento muito forte que até 2001 pressionava os países mais ricos do mundo a resolver os problemas da humanidade. Os problemas que muitas vezes eles criaram, problemas ambientais, guerras e assim por diante. Os movimentos de antiglobalização até o ano de 2001 tinham grande força, mobilizavam muito e tinham até uma certa liberdade para contestar, para deixar as coisas assim na crítica. O grande refluxo desses movimentos ocorreu com o 11 de setembro de 2001, o dia dos atentados aos Estados Unidos. Considerados uma das maiores manifestações já vistas em território americano de ataque, os atentados de 11 de setembro foram totalmente impactantes. Podemos notar que, por trás de todos os motivos colocados pelos atentados, podemos perceber que, neles, há uma profunda alteração dessa contestação que se dá no pós-Guerra Fria. Eu explico. Isto é, até os atentados, essa contestação colocava a coisa da seguinte ordem. Há um grupo pobre no mundo, que é a maioria. Esse grupo pobre sofre, tem problemas, e os países dominantes, os países mais ricos, nada fazem para resolver. A partir do 11 de setembro, há um grande refluxo nisso. Refluxo nessa ideia. Isto é, os Estados Unidos, por exemplo, de país que foi extremamente demonizado, colocado como grande alvo de críticas, passa a ser um país que de culpado vira inocente, vira a vítima. A vítima do quê? A vítima do barbarismo do Islã, veja o preconceito, a vítima do fundamentalismo, a vítima de um Oriente em fúria contra os padrões ocidentais. Portanto, os movimentos anti-globalização, que na verdade contestavam aquela globalização, a globalização da produção, se mostraram agora perseguidos, pois, a partir do 11 de setembro, sob justificativa de perseguir o terrorismo, os Estados Unidos e entre outros países passaram a reprimir quaisquer organizações que buscassem uma alternativa ou uma crítica social. Deixando bem claro, o 11 de setembro representou, digamos assim, entre tantas coisas, uma justificativa, uma saída para que medidas repressivas fossem tomadas. Não só contra os tais terroristas, mas também contra tais movimentos. Uma das coisas interessantes para se refletir é a questão do terrorismo, que fica muito clara ainda nesse ano, chave que foi o ano de 2001. O terrorismo agora virou o novo inimigo. O terrorismo associado ao fanatismo islâmico, ao fanatismo vindo do Oriente. Nós vimos em Idade Média que essa questão do fanatismo islâmico é algo de muita construção. Mas, na verdade, nesse momento que nos interessa, o terrorismo está construído a fim de garantir o quê? O tal do inimigo. Tendo os países um inimigo próximo, isso legitima guerras, conforme nós vimos que aconteceram, legitima ações políticas, restrição das liberdades dos cidadãos, que aconteceram logo após o 11 de setembro, por exemplo, nos Estados Unidos. Em suma, o fator da criação de um inimigo nos mostra que, digamos assim, é a grande característica que motiva essa grande mudança. Portanto, não foi à toa que estudamos o ano de 2001. Ele nos mostra, na verdade, que todas as tensões e conflitos e questionamentos do período pós-Guerra Fria podem ser encontrados ali. Em seu início, os movimentos anti-globalização, que tinham grande apogeu, que foram, de certo modo, abafados com o 11 de setembro. O 11 de setembro, que serviu muitas vezes de motivo
para movimentos que tentavam, para ações que tentavam conter esses movimentos contestatórios. Em suma, o que aconteceu no ano de 2001 foi a culminância de graves tensões. Mas, a partir dele, os processos que ele desenvolve vão fazer com que nós vivamos durante muitos anos as suas consequências. Veremos agora o depoimento de um especialista a respeito do que falamos. O 11 de setembro, ele tem diversas consequências. Uma delas é que o exército americano e o governo americano tiveram uma justificativa junto à opinião pública americana mesmo para atacar dois países que, segundo a política americana, representavam aquilo que foi chamado de eixo do mal. O Afeganistão, que tinha o regime talibã que apoiava o Osama Bin Laden, e o Iraque, que era um inimigo já desde 1991 dos Estados Unidos. O 11 de setembro permitiu que os republicanos conservadores americanos tivessem o capital, o cabedal político para atacar esses países. Internamente, deu aos americanos um patriotismo que desde antes da Guerra do Vietnã eles não tinham. Outra consequência do 11 de setembro foi a divisão política entre Europa e Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, a Europa Ocidental e os Estados Unidos formaram uma coalizão política que tinha na França, na Alemanha, na Inglaterra, no caso da Europa, e os Estados Unidos grandes aliados. Depois do 11 de setembro, e principalmente com a guerra do Iraque, os Estados Unidos perderam na França e na Alemanha esses aliados, só mantendo um grande aliado na Inglaterra. A tendência disso é que a Europa venha a formar um bloco político, pelo menos a Europa continental, um bloco político distinto dos Estados Unidos e que venha sempre a se opor às medidas unilaterais dos Estados Unidos. O fato da ONU ter colocado barreiras contra as ações americanas, principalmente no Iraque, resultou nesse conflito praticamente aberto entre ONU e Estados Unidos. A ONU tem a tendência de evitar as ações americanas e de condenar as ações americanas e as ações de Israel no Oriente Médio. Com isso, os Estados Unidos veem na ONU um inimigo em potencial e, portanto, a tendência americana é de não levar em conta as objeções que a ONU faz às suas ações, especialmente na Ásia e na América. Após o 11 de setembro, a ONU passou a ser um organismo que busca resolver os problemas mais prementes da sociedade internacional, já que justamente a questão política ela não consegue resolver mais. Daí a ênfase a questões sociais, principalmente como a fome, e a tentativa de mobilizar a opinião pública internacional contra a ação americana, evitando, portanto, um conflito aberto entre os países e fazendo com que a opinião pública, especialmente a opinião pública europeia e da América, se oponha às ações americanas. O fato de Israel ter um grande poder militar e econômico no Oriente Médio é, portanto, o maior empecilho para a paz. Outro empecilho para a paz é justamente o fundamentalismo americano, centrado no cristianismo e centrado nos valores da democracia americana. Para estes fundamentalistas americanos, os muçulmanos são efetivamente um perigo para a humanidade. A solução para este conflito passa pelo entendimento entre as nações, o entendimento das culturas e a quebra dos fundamentalismos, tanto o fundamentalismo cristão nos Estados Unidos, como o fundamentalismo sunita e xiita no mundo muçulmano. Os políticos acreditam que a melhor forma de se quebrar esse ciclo de violência é através de ações positivas quanto à educação, quanto à infraestrutura
para a população no que se refere à saúde, esgoto, educação, transporte e trabalho nos países islâmicos. Já se viu que quanto mais pobre é a população, mais aberta ao fundamentalismo ela é. Daí a ideia de se quebrar este ciclo através de ações construtivas nos países árabes que minem justamente o fundamentalismo islâmico. Outra solução possível é o reforço da ONU, apesar da oposição dos Estados Unidos. Quanto mais se apostar na ONU, mais fácil será buscar soluções dentro da ONU e não no campo militar. E hoje, qual é a realidade do pós-Guerra Fria? Vimos na aula de hoje o que é o pós-Guerra Fria, o que ele pretendia ser, as suas promessas e o que ele se mostrou. Antes de mais nada, muitos podem dizer que isso é uma abordagem um tanto quanto ideológica, tendenciosa a respeito do momento. Portanto, é bom a gente se ater a fatos, a dados concretos. O período que nós vivemos, segundo dados da Unesco, é um período no qual a humanidade tem 4 bilhões de pobres. Desses 4 bilhões, 1 bilhão são de famintos. No nosso período, 250 milhões de crianças não têm acesso à educação. O nosso período de tamanha desigualdade faz com que os 250 homens mais ricos do mundo detenham a fortuna, a quantidade em riqueza, equivalente a 3 bilhões de pessoas, sendo as mais pobres. Os dados são da Unesco. A realidade é nossa. O período é o pós-Guerra Fria, as contradições iniciam, continuam, se mostram. Além dos dados, o que nos resta é uma reflexão a respeito disso tudo. Entender o que acontece é fundamental e é um dever de cada um de nós. O certo é que nada está definido e que a história continua. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, caríssimos, nossa dica de estudo de hoje é uma sugestão, aliás, duas, e uma reflexão. Sobre sugestão, eu indico 2 filmes, eu acho que são muito interessantes para tratar do período. Primeiro, Adeus Lenin. Trata um pouco, de uma forma bem interessante, a questão do fim da bipolaridade do mundo posterior à queda do bloco soviético. Mas o segundo filme, uma especial atenção, é o filme famoso do Michael Moore, o Fahrenheit 11 de Setembro, que trata a respeito do atentado, tentando traçar suas causas, suas consequências, enfim, o que está por trás disso. É claro, quando você for olhar o filme, veja com senso crítico, mas ele traz muitos pontos de reflexão e muitas informações importantes para pensar a questão do 11 de setembro. Quanto aos filmes, é isso. Mas quanto à reflexão, seria interessante a gente pensar o seguinte. Bom, o período pós-Guerra Fria é o período que terminou uma guerra, um confronto mesmo que indireto. A questão é, esse fim da guerra levou à estabilidade? Você concorda que há uma estabilidade depois da Guerra Fria? Com a aula de hoje eu espero que você chegue às suas próprias opiniões. No mais é isso, a gente se vê por aí, porque a história continua. Grande abraço. O tema da aula de hoje foi o pós-Guerra Fria. O pós-Guerra Fria é o período que se inicia com a queda do Muro de Berlim. É o período no qual não há mais um sistema alternativo como o socialismo. É o triunfo do capitalismo, é a hegemonia americana, o fim da bipolaridade. Vimos o que é o pós-Guerra Fria. O pós-Guerra Fria se mostrou ser um período de crise. Um período no qual as promessas de prosperidade, de paz, de democracia, as promessas de uma nova ordem mundial não se cumpriram. Analisamos o que pretendia ser o pós-Guerra Fria. Observamos o que se mostrou ser o pós-Guerra Fria. E aprendemos qual a realidade do pós-Guerra Fria hoje.
O pós-Guerra Fria pretendia ser o período de uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial que, com o triunfo do capitalismo, garantiria à humanidade o seu período de maior prosperidade. Bons estudos! Olá, caro professor. Meus pitacos sobre a aula de hoje vão ser a respeito, do pós-Guerra Fria. Antes de mais nada, o pós-Guerra Fria é meio complicado porque são temas atuais, Mas eu acho que o professor de História deve sim, cada vez mais trazer para a sala de aula esses debates, principalmente porque há uma coisa chamada, que a gente chama de história imediata, História das coisas que estão acontecendo, história do tempo presente. Então, é sim justo que o aluno faça uma interação, entre o conhecimento que ele tem e a realidade que ele vive. Mais do que nunca, apesar de difícil, incentivo a fazer isso, principalmente tentando misturar, com campos tais como a geografia. E por fim, tentar que o aluno perceba que por trás de todos esses conflitos que ele vive, há uma lógica de uma tentativa de hegemonia e da sua contestação. E mostrar aos alunos que nós vivemos um período histórico em que essa tentativa de hegemonia encontra uma contestação e garante que o futuro é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, mas que não está decidido, embora muitos deles possam acreditar que as coisas já estão feitas, que nada se decide. Bem, no mais é isso. Um bom trabalho e a gente se vê. Grande abraço.